Ok, pessoal, então a gente precisa também falar sobre a distância entre um ponto e uma reta, né? Os dois são no espaço, né? P e R, né? Então, um ponto do espaço e uma reta contida no espaço. Então a gente define, como faz sentido, né? Definir a distância entre um ponto e uma reta como sendo a menor entre todas as distâncias possíveis entre P e algum ponto que viva sobre a tua reta, tá? Então a ideia é que, deixa eu mexer aqui, né? Então, se eu pego um ponto qualquer da reta, bom, eu tenho uma certa distância aqui, eu conseguiria teoricamente calcular essa distância, mas não é a distância melhor possível, né? Tá certo? A melhor distância possível seria essa daqui, né? Vou colocar em outra cor, né? Tá? Entre um ponto, digamos aqui, a gente poderia chamar esse ponto aqui de um ponto Q qualquer, né? E aqui tem um ponto especial, que eu poderia chamar de Q0, por exemplo, né? Tá? Que é exatamente aquele que realiza a distância de 90 graus, tá bom? E a distância entre P e a reta R, né? P e a reta R seria exatamente a distância entre P e esse ponto Q0, tá? Então, esse tamanho aqui, né? O tamanho desse segmento seria a distância entre P e a reta R. Essa é a definição. Tá? Então, agora a gente vai ver como calcular essa distância. Então, pessoal, agora a gente vai tratar da questão de como calcular essa distância, né? Então, para isso, só o que a gente precisa, deixa eu te mostrar, né? Aqui eu procurei reproduzir a situação, né? P, o ponto Q0, digamos que é aquele cuja distância até P, né, realizaria a distância entre R e P, tá? Então, imagina que a gente conhece um ponto A dessa reta, por exemplo, sei lá, se nós conhecêssemos uma parametrização dessa reta, né? Então, basta substituir um valor do parâmetro lá, por exemplo, lambda igual a zero, a gente encontraria esse ponto A aqui, tá? Então, ficaria fácil nesse caso, tá? E suponho que nós conheçamos também um vetor paralelo a essa reta. Por exemplo, novamente, se nós temos uma parametrização, né? Então aqueles coeficientes do lambda, né? que multiplicam o lambda, né? Que é o parâmetro, eles serviriam também seriam as coordenadas de um vetor diretor dessa reta, tá bom? Então eu quero que agora a gente imagine a seguinte situação, né? Então a gente vai lá, traz o nosso vetor paralelo e posiciona ele aqui nesse ponto A que nós conhecemos. Então eu vou imaginar, por exemplo, que esse vetor paralelo está apontando para lá. Não precisa ser, tá? Não faz muita diferença para o argumento, só fica mais fácil de visualizar. Então eu vou posicionar esse vetor paralelo aqui. Sei lá, vou colocar ele assim, mais ou menos grande, para ficar fácil de visualizar. Tá? O vetor paralelo a R. Tá aí ele. E agora eu vou fazer também, eu vou conectar esses dois vetores, esses dois pontos aqui. Tá bem? Então isso forma, vocês já estão vendo aqui, né? Um triângulo aqui imaginário, tá? Que vai conectar, aqui vai ter um ponto, né? Onde vai parar esse vetor, o ponto final desse representante do vetor diretor, do vetor paralelo à reta. Então eu vou conectar esses dois aqui, tá bom? E agora imagina, né? Digamos, já vou explicar porquê, né? Mas imagina o simétrico, né? A gente está imaginando a gente está vendo esse triângulo aqui. Imagina um outro triângulo, né? Que completaria isso aqui para virar um paralelogramo, tá? Então eu tô por enquanto aqui fazendo a construção, depois eu explico porquê, tá? Então olha só, eu vou pegar uma cópia desse vetor e vou colocar ele aqui. Então digamos, seria uma coisa meio assim, né? Tá? Então uma cópia desse aqui. E agora vou pegar uma cópia desse vetor aqui, né? Desse vetor azul aqui. Tá? Então, aqui é o vetor R. Coloco lá. Muito bem. Então, quando a gente olha isso, a gente ganha essa figura aqui do meio, né? Essa figura aqui, total, que eu estou pintando, é um paralelogramo. Tá? Vocês estão vendo? É um paralelogramo que tem bases não paralelas
essa base aqui e essa base aqui, tá certo? Ou seja, são dois lados não paralelos, né, desse nosso paralelogramo. Então agora eu vou dar duas alternativas ou dois jeitos, né, de calcular uma coisa relativa à área aqui. Então, observa, né? A primeira coisa que eu gostaria de observar, de que vocês observassem, é dizer que a área desse paralelogramo, tá? Digamos assim, né? Deixa eu tentar colocar aqui, né? Imagina esse ponto aqui, que é um ponto B, tá? O ponto final desse representante. Então, eu vou botar assim, né? A área do triângulo A, B, P, né? Isso aqui é metade da área. Vou botar assim, né? Ficou um espaço aqui, mas a área do paralelogramo. Tá? Que é esse que eu pintei, né? Tá? Por quê? Porque, bom, exatamente a metade, né? Então, que outra coisa que eu gostaria que vocês observassem é que, quer dizer, que vocês lembrassem, na verdade, né, que a área do paralelogramo, desse paralelogramo aqui, pode ser calculada do seguinte jeito, né? Então, tem um meio, copiei, né? A área do paralelogramo, ela pode ser calculada, isso é uma das propriedades que nós vimos do produto vetorial, então se tu não lembra, dá uma olhada lá atrás e relembra, tá? Isso aqui é o módulo do produto vetorial entre o AP, tá certo? E esse vetor. Então, eu peguei um dos lados do paralelogramo e agora eu vou pegar o outro dos lados, tá? Então, que é o nosso vetor UR. Tá? Então, quando eu faço o produto vetorial desses dois, né, e tomo um módulo, eu ganho, então, e pego a metade disso, né, eu vou ganhar, então, a área do meu triângulo, tá certo? Por outro lado, tá? Então, isso aqui é uma coisa, né? Por outro lado, o que a gente pode fazer, né? Tem outro jeito também de calcular a área desse triângulo, tá? E o que eu vou fazer depois? Eu vou comparar os dois jeitos. Então, a área desse triângulo ABP também é o que, né? Ó, esquece esse aqui agora, né? Tá? Vai ser o tamanho da base vezes a altura, e essa altura é exatamente a distância que a gente quer calcular, te lembra? Tá certo? Então, vai ser o tamanho da base vezes a altura, que eu vou colocar aqui no desenho, né? Vou colocar um nome, né? Sugestivamente, colocar como D, né? Que é o que eu quero calcular, vezes D, base, vezes altura, dividido por 2. Então, o que eu vou fazer, né? Agora, na próxima página, que acabou o espaço, eu sei que essas duas áreas são iguais, né? Porque é o mesmo triângulo, na verdade, e vou comparar isso aqui. E a partir disso eu vou conseguir isolar esse valor D que eu estou interessado. Tá, pessoal, aqui eu já copiei, né, o que nós tínhamos obtido antes. Então, o que eu vou fazer, né? Agora eu vou, como eu comentei, eu vou tentar isolar o D, né? Então, observa, né? Esse sobre 2 aqui vai ser cancelado, né? Tá certo? Então, o que eu vou fazer vai ser, lembra, né? Observa que esse módulo aqui do vetor UR não pode ser zero, né? Porque senão o vetor UR seria nulo e não seria um vetor paralelo à minha reta, né? Os vetores que são vetores diretores ou vetores paralelos à reta sempre são diferentes de zero. Então, eu não preciso me preocupar, esse número aqui ele é diferente de zero, então ele pode ser colocado num denominador. Então, o que a gente obtém, né? Vou escrever aqui agora. Então, passando esse para lá, eu vou ter que D é igual a o módulo de AP produto com UR dividido pelo módulo do meu vetor UR. Tá? Só que esse aqui, como eu comentei, né, é exatamente a distância que nós estamos interessados. Então, vai ser D entre P e R igual ao módulo de AP, produto vetorial com o vetor diretor da nossa reta,
dividido pelo módulo do vetor diretor, onde esse A é qualquer ponto que viva sobre a reta e esse UR é vetor paralelo à reta R. Certo? Concreto. Sem crase. Isso. Tá, então... essa aqui é o jeito de calcular. Então, agora eu vou fazer alguns exemplos. Tá? Aqui, pessoal, nós temos um exemplo, né? Tá? Então, pede para calcular a distância entre o ponto e a reta, onde P é dado, né? E R é paralela ao vetor com essas coordenadas e passa por esse ponto A aqui. Então, aqui até nem precisa, né, a parametrização, embora, obviamente, a gente consiga calcular fácil essa parametrização, né? Porque a gente tem um ponto e tem um vetor paralelo. Né? Tá? O que eu vou fazer é calcular diretamente essa distância, tá bem? Usando essa fórmula que nós obtivemos agora há pouco. Tá? Então, a primeira coisa, eu vou precisar, né, o vetor AP, tá certo? Então, o vetor AP, onde esse A é um ponto da reta, e a gente sabe que esse A do enunciado também é um ponto da reta. Tá? Então, a gente pode simplesmente calcular, né? O final vai ser P. Isso, o final vai ser P, o inicial vai ser A, né? Então, eu vou ter 3, menos 0, 5, menos 0, e menos 1, menos 2, menos 3. Então, tenho aqui o nosso vetor AP, e o vetor que eu vou usar como vetor paralelo à reta, obviamente, vai ser esse vetor V aqui, tá certo? Então, o que vai acontecer? A distância entre P e R vai ser o módulo de AP, produto vetorial com V, dividido por módulo de V. Então, o que eu vou precisar, né, para começar, eu vou precisar o módulo do vetor V. Eu já vou deixar calculado aqui. O módulo do vetor V vai ser raiz quadrada de, vamos lá, 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Ou seja, isso aqui vai ser, aqui 9 mais 4 são 13 e aqui 14, né? Raiz quadrada de 14. Muito bem. Então, aqui eu já deixei reservado e agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o módulo desse produto vetorial. Então, para calcular o módulo do produto vetorial, para começar eu tenho que ter esse vetor aqui de dentro, né? Que é o produto vetorial. Então, vamos fazer a conta aqui. Vou colocar, né? AP, produto vetorial com V, o que é, né? Isso aqui é o determinante daquela matriz, E1, E2, E3. E agora eu vou colocar aqui a matriz, digamos, as coordenadas dos vetores, né? AP está aqui, 3, 5, menos 3, e V está ali, 1, 2, aqui no enunciado, né? Menos 3. Certo? Então, agora vamos fazer a conta aqui, né? O que vai ficar, né? É 1 multiplicando quem, né? Apaga essa coluna e essa linha, então vai ficar 3 vezes 5, menos 15, né? Menos 15 mais 6, né? Então, menos 9, tá? Menos o E2, porque sempre vem um sinal de brinde nesse do meio. Então, vai ser aqui, 3 vezes menos 3, menos 9, tá? Mais 3, né? Porque aqui vai com sinal negativo. Então, menos 9 mais 3, menos 6. E mais o E3 multiplicando 3 vezes 2, 6, menos 5, 1. Tá? Ou seja, esse aqui é o vetor de coordenadas menos 9, mais 6 e mais 1. Tá bem? E agora basta então, né, calcular o módulo
aqui e colocar, enfim, e colocar aqui nessa fórmula, né? Então, o módulo do vetor AP produto V, portanto, vai ser o módulo desse vetor, né? Que vai ser raiz quadrada de menos 9 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Isso aqui vai dar raiz quadrada. Então, finalmente, né? Raiz quadrada de 118 dividido por raiz quadrada de 14. Isso aqui, se vocês quiserem, dá para simplificar, né? Aqui é 2 vezes 59 e 2 vezes 7. Então, dá raiz quadrada de 59 por raiz quadrada de 7. Tá? Isso termina o cálculo dessa distância.